Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja aí no seu coração. Sou Marcos Patrocínio, casado com Kátia Patrocínio já há quase 18 anos, temos 5 filhos. Augusto, Karen, Graziela, Heloísa, o bebê de Jesus, já é o nosso intercessor. Nós temos o céu, né? Um dos nossos filhos do céu, 4 conosco aqui nessa terra. Pertencemos ao Santuário São Judas Tadeu, fazemos parte da Arquidiocese de Sorocaba, caminhamos no movimento de renovação carismática católica. E também eu pertenço a esse mover, estamos juntos aí com mais irmãos e irmãs, este mover do Espírito, este apostolado chamado Teologia do Corpo de Sorocaba, né? Eu fiz a live da terceira catequese, mas ela gravou no YouTube, a qualidade não foi legal do som, então eu estou fazendo um resumo daquela live que eu fiz, através desse vídeo, para que a gente deixe registrado essa explicação, esse aprofundamento, esta formação, esse momento onde nós vamos meditar a terceira catequese de São João Paulo II a respeito da teologia do corpo, né? Aqui o livro Teologia do Corpo, em cima dele que nós queremos nos basear, esse apostolado que tem essa missão de propagar, de divulgar, de fazer chegar o maior número de pessoas os ensinamentos de São João Paulo II a respeito do amor humano, a respeito da sexualidade, a respeito da pureza, a respeito do matrimônio, da família, da castidade, né? Então, a respeito do amor humano. Então, esse é o nosso apostolado, essa é a nossa missão. Eu peço que você nos ajude. Como você pode nos ajudar? Compartilhando o nosso material, compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal no YouTube e compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo, curtindo e seguindo as nossas redes sociais no Instagram, também no Facebook. Temos ainda o grupo de WhatsApp que você pode participar. Ali você vai ter acesso a todos os materiais da Teologia do Corpo, que vai estar tudo aqui na bio deste vídeo, vai estar tudo aqui na descrição, vai estar os endereços, os links de todas as nossas redes sociais. Essa é uma maneira de você nos ajudar a propagar junto conosco a teologia do corpo. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu encaro a teologia do corpo como um tesouro a ser descoberto. Um tesouro a ser descoberto. E quando a gente pensa em tesouro, provavelmente logo você como eu, nós somos remetidos lá em Mateus 13, onde Jesus começa a falar das parábolas. Uma das parábolas onde ele quer falar sobre o reino de Deus, ele usa a alegoria do tesouro escondido no campo, né? Onde ele fala assim, aquele homem encontrou um tesouro, o que ele fez? Ele escondeu ali o tesouro, saiu, vendeu tudo, trocou tudo aquilo que ele tinha para poder comprar aquele campo, porque ele sabia que dentro daquele campo existia um tesouro escondido. Você sabe que a teologia do corpo eu a encaro desta forma, um tesouro a ser descoberto. Quando as pessoas, os homens e as mulheres do nosso tempo, encontrarem, se depararem com o tesouro que é a teologia do corpo, meu irmão e minha irmã, acontecerá, como alguns teólogos preveem, né? Uma explosão, uma bomba relógio, uma explosão de conversão para viver o amor humano na sua mais alta plenitude, assim como Deus o quis, né? Pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, sacerdotes, idosos, casais já de caminhada, casais novos, jovens com o chamado ao celibato, jovens com o chamado a entregar a virgindade para Deus. Saiba, muitos e muitas virão para a teologia do corpo de São João Paulo II, ao descobrirem o tesouro escondido que é a teologia do corpo, vão deixar tudo aquilo que aprenderam no mundo, vão deixar de viver as coisas que viveram no mundo até hoje com relação à sexualidade, a maneira errada de se encarar como homem, como mulher e também de encarar o outro, né? Vão deixar as coisas erradas, os valores errados que ouviram e que viveram até hoje no mundo, para, vendendo tudo, deixando tudo, comprar aquele campo onde está o tesouro escondido chamado teologia do corpo. Encare isso como uma profecia, porque isso vai acontecer, meus irmãos, minhas irmãs. E nós
TDC Sorocaba, TDC, Teologia do Corpo Sorocaba, estamos aqui para isso. E queremos que você esteja junto conosco nessa jornada de propagar, de beber, lógico, beber, viver primeiro nós. Primeiro nós precisamos viver. Viver intensamente a teologia do corpo na nossa vida, né? A plenitude da nossa sexualidade. E depois, uma vez vivendo isso, plenamente, nós possamos propagar, chegar nos confins do mundo com esta bomba relógio, que é a teologia do corpo, e trazer muitos homens e mulheres, uma vez libertos por esses ensinamentos, para a verdade. Amém? É isso que nós queremos, né? Vamos então adentrar já os ensinamentos, né? Na live eu li a matéria, a catequese, mas nós vamos apenas fazer um apanhado, porque fica mais dinâmico, tá? Depois, no grupo do WhatsApp, se você ainda não está no grupo, aí entra na bio no final e se inscreva através do link, você entra no grupo lá. E não saia do grupo também, porque lá você vai receber a catequese, né? E várias outras informações e materiais da teologia do corpo. Então, primeiro, entra lá, não sai do grupo, né? E lá você vai receber essa catequese na íntegra. Mas nós não vamos falar na íntegra porque tem termos difíceis, né? Então pode tornar pesado o ensino. Então nós queremos fazer um apanhado, amém? Vamos lá então. São João Paulo II começa dizendo que na semana passada, ou seja, e realmente é na semana passada onde a Pati veio falar da segunda, né? Veio falar da segunda catequese. Ele fala assim: nós contemplamos a primeira narrativa da criação, onde existe a definição objetiva do homem. Hoje, nessa catequese, nós vamos ir para a segunda narrativa da criação do homem, onde nós vamos ver a criação, a definição subjetiva do homem. Então, o tema desta catequese, que aconteceu numa quarta-feira, né, uma audiência geral, 19 de setembro de 79, é a segunda narrativa da criação e a definição subjetiva do homem, né? São João Paulo II começa dizendo, meus irmãos, minhas irmãs, da profundidade desta segunda narrativa. Ela é tão profunda, tão rica de alegorias, tão rica de simbolismo, tão rica de analogias, que ele fala assim ainda: essa narrativa nos maravilha, né? E realmente nos maravilha. Ela é diferente da primeira narrativa, do primeiro capítulo de Gênesis, onde fala, o homem foi criado de maneira solene, lembra? Maneira solene, Deus como que parasse o tempo e falasse assim: façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança, né? E foi criado a imagem e semelhança de Deus, foi criado transcendente, voltado e desejando para o infinito, desejando o céu, desejando aquilo que é sobrenatural, que é o infinito, e também com valor, né? Mas Deus cria o homem e a mulher de uma única vez na primeira narrativa, né? Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, e Deus criou o homem, criou-os, homem e mulher os criou, né? A segunda narrativa nos maravilha porque ela tem mais simbolismo. São João Paulo II promete aqui, né, que ele não entra em pormenores nessa catequese, porque ele vai interessar a ele aprofundar esta narrativa, que é a narrativa subjetiva, nas próximas catequeses, né? Ele tem a intenção de usar o simbolismo, né, de tudo aquilo que significa, que o autor sagrado quis colocar. O simbolismo dessa segunda narrativa vai ser aproveitado por ele intui que vai usar, ele já sabe que ele vai utilizar nas próximas catequeses, né? Mas ele faz um apanhado, ele fala: essa narrativa, ela nos maravilha, ela é rica de profundidade psicológica, ela é a narrativa subjetiva do homem, porque narra o quê? Vai narrar coisas que nós não podemos tocar. Enquanto a primeira narrativa é objetiva, ou seja, ela é material, ela é palpável, nós tocamos, essa narrativa, ela é imaterial. Nós não podemos tocar, nós não podemos ver, nós só podemos intuir, porque ela é subjetiva, né? Essa narrativa que vai descrever a inocência primitiva do homem e também a queda.
os dois estados do homem, estado de inocência original, estado de pecaminosidade, tudo isso está dentro dessa narrativa, dessa segunda narrativa, que é a narrativa subjetiva. Então ele fala que é subjetivo porque nós não podemos tocar, ela é imaterial, nós não vemos, nós não enxergamos a inocência do homem, né? Mas através dos simbolismos que são usados, nós podemos compreender. Ele fala até que é usado nessa narrativa um instrumento que é o instrumento do mito, né? A forma arcaica que ela foi escrita, o autor sagrado usa o mito para revelar as verdades. O que é o mito? O mito é algo que não é real, porém revela, traz compreensão de realidades existentes, de verdades que estão ali. Então, esta segunda narrativa, ela é maravilhosa, né? Ela é rica de simbolismos. E como ele diz, ele vai falar que essa narrativa é aquela que não mostra o homem e a mulher criados de uma única vez, mas mostra o homem e a mulher criados separadamente. Cria-se primeiro o homem, depois o homem num sono profundo, arranca-se a costela dele e cria-se a mulher, né? O homem aqui é chamado de varão, de macho, is, no hebraico, e a mulher é chamada de issa, e S é o homem, e S-A é a mulher, para explicar o que ela foi tirada do homem, né? Então, São João Paulo fala assim, quando Jesus estava sendo questionado por seus interlocutores, né? Vocês lembram isso no primeira catequese que Mateus fez? Que eles questionavam a carta de divórcio que Moisés deu, se o homem podia casar de novo, de quem a mulher ia ser esposa, né? Eles questionavam a indissolubilidade do matrimônio, a unidade do matrimônio, eles questionavam o sacramento, né? Então, São João Paulo II vai falar assim, saiba que quando Jesus está respondendo aos fariseus para eles voltarem para o princípio, ele não está falando apenas da primeira narrativa da criação do homem, a narrativa objetiva, quando Deus cria o homem bom, muito bom, a imagem e semelhança de Deus, com valor e com um bem em si. Ele também está remetendo os seus interlocutores a esta passagem. Ele fala assim, Deus criou o homem e a mulher bons, e também criou-os de uma forma subjetiva, homem e mulher separados para uma complementariedade. Vejam, é essa narrativa que vai dizer que o homem e a mulher foram feitos para uma complementariedade, não para se completar, mas para se complementar, porque o homem e a mulher são seres íntegros, né? Então, criados para uma complementariedade. Vai falar nesta narrativa as duas características básicas do casamento, do matrimônio, que é a unidade e a indissolubilidade. Quando ele fala, olhe para o princípio, olhe que Deus criou o homem e a mulher bons e criou homem e mulher separados para uma complementariedade, também para viver a unidade e a indissolubilidade do seu relacionamento. Jesus está falando para eles olharem tudo isso, né? Porque é ali que está aquela frase lá em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá, a característica da unidade, da complementariedade, à sua mulher, e os dois serão uma só carne, a indissolubilidade do matrimônio, né? Não separe o homem o que Deus uniu. Então São João Paulo II fala, Jesus queria que eles olhassem também para isso. E o mais importante, que se encerra este versículo, dizendo assim, homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Jesus fala, olhe lá para o princípio, porque no princípio essa complementariedade, essa unidade, essa indissolubilidade do matrimônio, da união do homem e da mulher, era vivida num estado de inocência original. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer de santidade e justiças originais que o homem e a mulher tinham no início, né? Então ele fala, olhe que no início o homem e mulher não tinha carta de divórcio, o homem e a mulher viviam essa justiça original.
Mas quando Jesus está falando isso, ele está falando também não somente para que os fariseus e os que são os seus interlocutores olhassem para isso. Ele queria que eles olhassem também, meus irmãos, minhas irmãs, para o momento da queda do homem. Para ver que existia lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um limiar. Enquanto o homem não tinha comido do fruto, ele não tinha, vamos dizer assim, o conhecimento do bem e do mal. Vivia num estado de inocência. Mas depois do conhecimento, que ele transgride o mandamento, depois que ele rompe com o mandamento e toma, parece que o homem está dentro daí do conhecimento do bem e do mal, e isso lhe causa um estado de pecaminosidade. São João Paulo II vai até dizer que a teologia sistêmica é uma matéria da teologia, não é uma disciplina, como a lógica é para a matemática. São João Paulo II vai falar que a teologia sistêmica define aqui os dois estados originais do homem, né? Estado de natureza íntegra, que é antes do pecado original, estado de natureza decaída, que é depois do pecado original. Por que que Jesus chama a atenção deles para o momento da criação do homem em pureza, em estado de inocência, e também para a queda? Para dizer para os fariseus assim, olha, para os interlocutores, olha, escute uma coisa, no princípio não era assim. Essa carta de divórcio que Moisés mandou dar era por causa da dureza do coração. Jesus está falando assim, olha, vejam, foi o pecado que endureceu o coração do homem e da mulher e que causaram as tensões nos relacionamentos de homem e mulher, porque não é da natureza. Jesus fala, olha, não é da natureza do homem e da mulher essas tensões, esses conflitos, essa degradação dos relacionamentos, até do ponto de vista sexual, não é da natureza. Deus não criou assim, Deus não fez assim, Deus não quis assim. Não é normal essas tensões, não é normal essas crises, não é normal esses conflitos, não é normal a degradação do relacionamento sexual do homem e da mulher. Jesus fala, não é normal. Por isso, não tem carta de divórcio, coisa nenhuma, não. Moisés deu isso por causa da dureza do coração, ou seja, não foi a natureza, a maneira com que eles foram criados, os homens e a mulher, o homem e a mulher, que faz com que eles vivam esses conflitos, mas foi o pecado que é a causa dos conflitos, o pecado, que é a causa da dureza de coração. Romanos 1:21 vai falar claramente, o homem troca a natureza, troca a adorar a Deus para adorar a criatura, se obscurece os seus corações. Eles não têm mais consciência daquilo que é verdadeiro ou não. Porque o coração ficou obscurecido. É a mesma matéria da dureza do coração que Jesus revela. Então, por que Jesus faz isso? Quando Jesus manda olhar para o princípio, ele fala, olha, no princípio não era assim, foi o pecado, mas o mandamento de Deus não mudou. O mandamento de Deus continua de pé. Ele está desaprovando o comportamento dos fariseus, que acham normal os conflitos, a tensão e o estado decaído. Ele diz assim, o que ele está dizendo com isso? O mandamento de Deus não perdeu a validade, a unidade e a indissolubilidade continuam de pé. O mandamento de Deus não perdeu a validade. Mas ele também dá esperança aos seus interlocutores. Quando ele diz no princípio não era assim, Deus não criou assim, antes existia um estado de inocência e de pureza. Ele está dando esperança àqueles homens e mulheres, do mesmo jeito que a teologia do corpo traz esperança para os homens e mulheres, os interlocutores do nosso tempo, para dizer, meu irmão, minha irmã, no princípio não era assim. O mandamento de Deus continua o mesmo e antes existia um estado de pureza que pode ser redimido. O homem pode ser redimido para voltar ao estado de pureza. O homem pode, até quero ler, em segundo plano, ele dá a eles a esperança de restauração do estado de inocência. É possível viver uma sexualidade hoje num estado de inocência,
contanto que Jesus possa fazer essa restauração. Ele dá essa esperança, e é essa esperança que nós queremos levar ao mundo através da teologia do corpo. Amém? Meu irmão, minha irmã, esse foi a nossa catequese número 3. Quarta-feira que vem teremos a nova catequese, a quarta catequese. Nossa irmã Shirley vai estar aqui, se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus, né? Vai dar continuidade ao nosso estudo de teologia do corpo. Mais uma vez eu peço que você compartilhe isso com seus amigos, se inscreva, coloca aí na notificação, toca no sininho aí para receber as notificações aí se você está pelo YouTube, nos siga nas redes sociais, entre no grupo do WhatsApp, meu irmão, vai estar na íntegra lá, minha irmã, essa catequese, amém? Desejo a vocês um forte abraço, nos vemos por aí. Esse apostolado está só começando, não para, tem muita coisa boa no porvir, tem muita coisa boa vindo por aí, amém? Um forte abraço, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e salve Maria!